Muito bem, depois de dar uma analisada aqui para não ficar o vídeo muito longo, o que que eu errei? Eu tinha criado um menu item a mais. Então vamos voltar como estava aqui. Esse menu item aqui, ele até estava aparecendo aqui no cantinho, só que como eu não defini nome para ele nem header, ele estava fazendo com que não mostrasse. Então da PF ele tem essa particularidade. Às vezes a gente erra e aí a gente tem que ficar procurando o que aconteceu. Então a gente tem um preview aqui, né? Então tá nosso cadastro. Em nosso movimento. Então, dentro do cadastro vai ter cliente e produto. Não vou pôr nada em plural aqui, não. Cliente, produto, movimento fiscal. Vamos rodar para a gente ver o que, que vai acontecer. Então, a gente roda ele. Já dá para a gente temos nosso cliente, nosso produto e nosso movimento temos nosso fiscal. Então, já temos algumas coisas acontecendo. Vamos deixar a nossa janela maior. Vamos Windows State maximizada. Vamos pôr a fonte 18 global para ver se fica um pouquinho maior. Vou ver se melhora um pouquinho a fonte. Legal. A de lá ele abriu maximizado e minimizou porque eu fechei. Vamos trocar esse nome aí, window aqui. Uma coisa mais amigável. Retail app. Pronto, nosso retail app. Legal, acho que tá bom. Então, quando a gente clica no nosso movimento, ele vai abrir uma tela que vai ser a tela da pesquisa, e da pesquisa a gente chega nas ações, que é importar, exportar. É, muito bem, vamos fazer esse evento aqui para a gente encerrar. Então, como a gente faz um evento? Aqui dentro do menu item, a gente vai definir o clique dentro dele. Então, a gente tem aqui, ó, é, MEI, fiscal, fiscal. Se a gente criar aqui um clique, ele já dá a sugestão, então quando a gente clicar nesse botão, vai fazer uma ação. E vamos escolher New Event Handler para criar o evento. Então, dei um enter a mais aqui. Ele criou o evento. Deixa eu só tirar essas coisas a mais que eu digitei aqui. Meu Ctrl S não tá legal. Meu Ctrl não tá legal. Então, depois que a gente cria o clique, deixa eu apagar isso aqui porque não tem. Ele criou o evento de cá. E se a gente dá um F12, ele criou na tela também, no Code Behind. Então, o que que acontece aqui também, uma particularidade? O, o arquivo XML, ele é dividido em dois arquivinhos. Tem essa main window e tem aqui a main window.xaml e a main window.cs. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que é um public partial class. O que que é isso? Uma classe parcial, ela é uma divisão é, lógica do mesmo arquivo. Internamente, para o compilador, essa main window aqui, que é a CS e a XAML, ela é compilada num arquivo só, mas para visualização aqui na hora da edição, para facilitar a separação entre o código que define o front, que é o XAML, e o código que define a operação vamos dizer assim, do back da tela, eles ficam em arquivos separados, isso para facilitar. Muito bem, então como que a gente vê aqui? Então, a gente criou o evento, né? Então, vamos criar agora um teste para ver se está funcionando isso aqui, né? Rapidão. Muito bem. Vou com a exclamação aqui, né? E agora vamos rodar para ver se está clicando mesmo. Então, abrir aqui. Hum, vamos maximizar. Então, em movimento fiscal. Clica OK. Beleza. Então por hoje é isso, vou fazer um videozinho mais curto mesmo, para a gente andar em mais vídeos e menos passos, para não ficar cansativo. No nosso próximo encontro, eu vou criar a tela da importação, e aí a gente vai fazer a tela toda. Como o WPF é uma coisa que rende pouco, a gente vai
separando o máximo possível aí. Mas depois de um tempo também, a gente vai ver que tem bastante coisas parecidas. Aí vamos criar alguns componentes para reutilizar algumas coisas, para não ficar escrevendo sempre o mesmo código, não ficar copiando e colando. E vamos implementar isso aí para a gente ver isso na tela e depois criar uma API para a gente persistir isso no banco. Belezinha, galera? Muito obrigado. Valeu. E aí, galera, boa noite. Retornando aqui com nossa aplicação de importar NFE. No nosso último encontro, a gente teve um probleminha com a gravação. Aí eu dei uma expandida na memória do Note. Agora não vamos ter mais esse problema. Muito bem. Então, aquela etapa final da explicação que não gravou, basicamente foi a seguinte. Aqui na nossa aplicação, eu fiz um git remove. Eu fiz um comando no Git para voltar as alterações da branch, para a gente poder simplesmente mandar de novo. Tanto que eu estou na master, não estou mais naquela FB que a gente tinha criado. Então vamos lá, né? Vamos rever o que a gente fez. Então na parte do address, que é nosso view modo do endereço, a gente tinha o ID, o nome da rua, o número da rua, informações adicionais, bairro, código zip e a cidade. Isso serve para não deixar escolher qualquer cidade se digitar. Então, por exemplo, o fornecedor tem cidade e o cliente também tem. Teoricamente, o cliente e o fornecedor era para ser a mesma coisa, mas essa questão de tratamento de CPF e CNPJ no mesmo cadastro fica meio chato de ficar validando esses negócios e tal. Então, assim, é preferência pessoal, mas eu sempre tive uma experiência melhor separando os dois. Então, se a gente colocar o nome da cidade escrito no cliente e no fornecedor, a gente vai ter um problema onde que vai ter cidade no cliente e cidade no fornecedor. E aí, qual que é o certo? Qual que é qual? E se for string, é pior ainda, porque não tem como a gente validar se essa cidade existe, né? Porque ele não selecionou uma lista, ele digitou. Então, por isso que a gente cria o City View Model, e ele tem o ID da cidade, não cidade, estado, e temos também o Country View Model. Deixa eu adicionar aqui o igual default, para não dar erro. E o Country View Model é a mesma coisa. É, você tem a cidade, aí você vai colocar o nome do país, dá para colocar um nome que não tem aí, mesmo cenário. Então, eu adicionei esse Country View Model também. Isso vai dar bastante complexidade no nossa importação de nota, mas essa é a ideia mesmo. Fazer um relacionamento um pouco mais complexo na nossa aplicação. Muito bem. Eu também adicionei a parte do telefone, que cai na mesma situação, né? O telefone do cliente ter o campo telefone no fornecedor e ter o campo telefone no cliente, qualquer qual, né? Mesma dúvida. Uma coisa bem legal que acontece bastante em sistemas, principalmente os mais antigos, é que você vai ver nos bancos de dados desse tipo de aplicação, vai estar lá, telefone um, telefone 2, telefone 3. Isso era uma época que havia pouca instrução de como se faz um design de banco de dados escaláveis, e eu mesmo já fiz isso no começo da minha carreira. A gente era dono de criar campo um, campo 2, campo 3, sendo que isso é um sinal que essa tabela tinha que ser externalizada e usar uma relação 1 para N. Bem comum ver isso em bancos mais antigos, até, é até engraçado a gente ver, porque realmente antigamente errava isso fácil. Então, basicamente foi isso que eu tinha feito no nosso último encontro. Existe uma documentação aqui também que eu deixei salva. Deixa eu ver se aqui é o manual. O manual do contribuinte é nosso melhor amigo para a gente entender a nota fiscal. Vamos pegar também a nossa nota fiscal que a gente está utilizando de exemplo. Acho que é essa nota 2 aqui. Então, toda vez que a gente tiver dúvida do que é um campo, por exemplo, se a gente pegar aqui, vamos pegar um aleatório aqui para a gente ver. Ender Dash. Tá bem na cara o que é, né? Mas vamos usar ele de exemplo. A gente vem aqui na documentação da nota, dá um pesquisar aqui na Lu. Endereço destinatário. Grupo de endereço destinatário. Se é um grupo, quer dizer que é uma classe, né? Vai ter um grupo aqui. Então, revendo isso, né, para a gente não ficar devendo nada no nosso último encontro, vamos ao nosso objetivo de hoje. A nossa aplicação até então não tem cara, né? Se a gente vir aqui no nosso main window, ela vai abrir e a gente colocou no método load dela, F7 para trocar a tela aqui,
Shift F7 para voltar. É, a gente colocou no nosso load para importar XML. Só que senão é uma boa prática, né? A gente tem que ter um botão, a gente tem que chegar na tela para lá. Então, nosso objetivo de hoje é fazer o menu e chegar na tela do na importação de nosso carro e fazer a tela de listar. Hoje eu vou fazer só o menu, vamos fazer bem simples, porque o WPF ele tem uma particularidade que ele rende pouco. E eu não quero ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V aqui daquele bloco gigante de código, porque fica uma experiência bem negativa para a galera que vai tentar entender o que está acontecendo e tal. Então, vamos lá, eu vou trocar aqui a visualização para lado a lado para ficar uma coisa mais fácil de entender. Então a gente tem grid. O que é o grid? O grid é essa área aqui que a gente está editando, né? Na verdade, a área que a gente está editando é o window e dentro da window vai ter o grid, que é essa área que está marcada com o pontilhadinho. E a gente vai trabalhar nesse grid. Então a gente vai fazer um menu aqui em cima com uma navegaçãozinha, uma coisa bem comum também em softwares desse segmento. E aí a gente vai vai entender um pouco o que são os eventos do WPF, beleza? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um menu dentro do nosso grid, vamos fechar ele na mão primeiro, né? Utilizando, sem ser essas sedas de direto, né? Criando barra grid aqui. Para quem tem pouca familiaridade com o WPF, ele é tipo um XML para criar tela. Ou até se assemelha um pouquinho com HTML, né? Teve uma época a Microsoft dizia que isso seria o futuro das aplicações. Então, menu. O menu, a gente vai ter algumas propriedades dele, que vão ser o name. Eu gosto sempre de dar nome para todos os componentes que a gente tem na tela, porque na hora de se utilizar ele, a gente tem acesso mais fácil em qual elemento a gente está usando. Então, por exemplo, você quer trocar o texto de um label. Aí você coloca lá, label 17.texto é igual a tal. Isso fica ruim, fica uma coisa estranha. Então, eu gosto sempre de utilizar o nome. Então, o menu. Menu principal. Ops, um tempinho que eu não digito. Rates. O rate dele vai ser alto, então rate é altura. E o nosso alinhamento, vertical alignment, top. Muito bem. Uma coisa que eu vou fazer aqui antes de qualquer coisa vai ser colocar um tamanho da fonte maior. Font size, vou 16 aqui para ver se fica maiorzinho. Muito bem. A gente criou o menu aqui. E dentro do nosso menu, a gente vai criar os nossos menu items. Deixa eu fechar ele na mão aqui. O menu item. E aí, o menu item, ele vai criar um item do menu aqui. Então, como que vai ser o processo aqui? Vamos criar primeiramente nossa primeira abinha que vai ficar aqui. Vai ser a aba de cadastro. Então, main, menu item, com o nome name. Main registers, registros ou cadastros com header, escrito cadastro. Isso fecha o menu item. Depois a gente vai ter um outro menu item que vai ser a mesma coisa. Menu item. Com o nome de. Na verdade, aqui vai ser diferente. Esse menu aqui vai estar dentro. Vai ser assim. Aí a questão do WPF render pouco. Menu item com name de e-mail client e o header cliente.
Depois, a mesma coisa, só que dessa vez o header vai ser os nossos produtos, products, e o header vai ser products. Opa, vamos para o português, né? Produtos. Depois teremos um outro grupo de menu item, então vai ser uma outra abinha aqui, menu item, com dois itens dentro. Então esse menu item vai se chamar name, may movements, ou seja, movimentos, movements, com o nome de movimento, header movimento. E ele vai ter, é, ops, ele vai ter dois itens dentro dele, que vai ser, mas é provavelmente somente um, né? Eixo fiscal, nosso menu fiscal, fiscal, beleza? Acho que é só isso. De vez em quando o da PF ele tem uma situação que ele não carrega as coisas certas. Vamos rodar ele para ver se ele vai mostrar nosso menu aqui. Olha lá, ele não mostrou. Então quer dizer que a gente fez coisa errada aqui. Tirar isso aqui do loaded e vamos rodar de novo para ver o que a gente errou. Olha só, nosso menu não mostrou. Vamos fazer nosso primeiro troubleshooting aqui para tentar descobrir por que ele não apareceu. Alright, muito bem. Fazer um rebuild aqui para ver por que ver se resolve, não resolveu. Esse caso de fechar e abrir de novo não vai dar certo também. Não é o tamanho da fonte.